O meu primeiro contacto com o heavy metal deu-se por causa de uma banda pouco conhecida chamada Iron Maiden. E a razão pela qual eu me apaixonei por esta banda não foi inicialmente pela música, mas foi pelas capas, pela sua arte, por todo aquele conceito, sendo que a minha preferida na altura era o Somewhere in Time, uma ilustração maravilhosa de um vinil que abre e tem toda uma temática de ficção científica com centenas de referências a cinema, a música, a cultura popular, daquele tipo de imagens que hoje se vê no Facebook em que as pessoas dizem identifica 30 filmes nesta imagem. Eles já faziam isto na altura que a base era Blade Runner. Quando a droga é boa, nós continuamos a consumir e rapidamente passei para a minha segunda banda preferida, que eram os Metallica. Eu entrei no autocarro dos Metallica por volta de 86, 87, sendo que os Metallica dessa altura já tinham um problema com os fãs que diziam que os álbuns originais, o Kill 'Em All e o Ride the Lightning, esses sim eram os verdadeiros álbuns e a partir daí os Metallica estavam em queda. Este tipo de afirmação por parte dos fãs haveria de se replicar através dos tempos a cada álbum que saía e os Metallica sempre foram esta banda, esta mega banda internacional em que os seus piores haters foram os seus fãs. Eu até acho que existem dentro dos Metallica várias bandas porque existem fãs que de facto gostam dessa carreira inicial, existem fãs que gostam daquela carreira a seguir ao Black Album e o Load e o Reload, existem fãs que dizem que só com o Saint Anger é que eles se verdadeiramente tornaram adultos e por aí fora. Digamos que existem 6 ou 7 fases que dão para toda uma gama de apreciadores de música se tornarem fãs. Mas o certo é que eles tocam sempre aquele repertório clássico muito baseado na primeira fase. Finalmente vi o documentário, o famoso documentário dos Metallica, Some Kind of Monster, que estreou já há 18 anos, pelo que eu estou um bocadinho atrasado. É que eu demorei também estes quase 20 anos a começar a tolerar o álbum Saint Anger, com o qual eu sempre tive alguns problemas, nomeadamente em relação à sonoridade e ao tipo de música que eu achei na altura, um puto, com 20 e tal anos, que estava a descaracterizar a banda. E este documentário, que está na Netflix, conta-nos a história da gravação do álbum Saint Anger após a saída do baixista Jason Newsted, que se terá chateado com a banda por ser sempre tratado como um músico contratado e não como um elemento. E a banda entrou então em crise, uma crise pessoal, uma crise de identidade, uma crise de criatividade, e aquilo que inicialmente era para ser uma filmagem de um mês ou dois em relação à gravação de um álbum, transformou-se numa odisseia de 2 anos em que a banda se desfez, se reconstruiu, em que os elementos se chatearam e voltaram-se a juntar, em que entrou um novo elemento da banda e em que eles se catapultaram novamente para o sucesso, depois de terem passado pelas mais complicadas situações que, olhando agora para elas, me parecem ser problemas de primeiro mundo. Mas em todo caso, estamos a falar daquela que é certamente uma das melhores bandas do mundo, uma das mais conceituadas, das mais seguidas, daquelas que leva mais pessoas a comprar, neste caso bilhetes, porque já ninguém compra CDs. Os Metallica conseguiram se tornar relevantes durante 30 e tal anos, a caminho dos 40. Ora, este documentário de 2 horas e muito, é um documentário estranhamente intenso, acerca de relações interpessoais, acerca de egos, acerca do controle de propriedade intelectual, como é que uma banda que já tinha quase 20 anos de atividade na altura deste documentário, deste álbum, nunca tinha falado a sério em relação àquilo que era fazer parte de um grupo. Percebemos que sempre foi uma junção de pessoas, gerida por 2 delas, o vocalista e o baterista, que nunca deixaram mais ninguém brilhar aqui. E então, quando o álbum arranca, percebe-se que existem problemas complicadíssimos, ninguém consegue arranjar inspiração para novas músicas, as pessoas estão com a moral muito em baixo. É contratado um psicólogo para os acompanhar. Durante os primeiros meses, o vocalista James Hetfield
abandona a banda e passa meses internado numa clínica de reabilitação. A banda mergulha na mais profunda crise da sua história e é isto que nós somos levados, somos convidados a ver durante 2 horas. É um documentário, não é uma representação, aquilo que está ali a acontecer é de facto a verdade, a realidade, que faz parte da própria terapia da banda para conseguir expiar os seus demónios e construir novamente uma identidade, saírem reforçados, continua a resultar, tendo em conta que eles vêm cá todos os anos ao Rock in Rio ou a esses festivais que normalmente são para betos. Por incrível que pareça, lá estão os Metallica. Toda a gente vai ver, nem que seja para dizer que horrível, que barulheira. Mas de facto os Metallica são esta banda que tem que se ver. Há muita coisa para falar deste documentário, da maneira dolorosa e a maneira constrangedora com que eles se apresentam, nus, completamente despojados do seu ego, dispostos a mostrar ao mundo as crianças pouco evoluídas que são ainda e com o objetivo de se tornarem pessoas formadas e, como costumam dizer as donas de casa do Facebook, pessoas resolvidas. E o filme resulta bem, dá-nos uma imagem daquilo que foi a dor de transformar problemas e chatices num álbum de sucesso, diga-se. Esteve no top 1 de meia centena de países durante algum tempo e que ainda hoje é reconhecido como sendo um dos documentários mais importantes acerca de problemas relacionados com bandas. Se vocês já acham que eles são uns tipos duros que passam a vida à porrada em bares e a ser uns menaços da pesada, desenganem-se, pois aqui parecem umas criancinhas da pré-primária onde nem chorar lhes falta. Está no Netflix, aproveitem para ver antes que a mensalidade passe para 300 euros por mês, com publicidades de meia hora e com a obrigatoriedade de verem um episódio do Is This Cake antes de ver o que querem escolher. E também de notar que António Freitas, o nosso radialista do heavy metal, esse clássico da rádio, esse vulto do metal nacional, inspiração para todos nós metaleiros, aparece logo na primeira cena em que a imprensa é convidada a ouvir o novo álbum. E lá está, a representar Portugal, qual Salvador Sobral do metal, António Freitas, o grande, ali a ouvir e a tirar notas como um profissionalão que é. António Freitas, se me estiveres a ouvir, eu amo-te, rapaz. E para acabar, vou-vos deixar aquele que é o meu riff preferido dos Metallica. Adeusinho.